Olá, queridos amigos, cumprimento a todos com a paz de Jesus. A meditação para hoje está em Daniel 2:48. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes, e o pôs por governador de toda a província da Babilônia, como também o fez chefe supremo de todos os sábios de Babilônia. Queridos, Daniel é um exemplo para os jovens e Daniel é um exemplo para os idosos também. Desde a juventude, Daniel se dedicou a servir e a obedecer a Deus. Quando exilado em Babilônia, ele e os seus 3 companheiros, eles propuseram no coração o servir a Deus, agradar a Deus acima de qualquer coisa. E foi ali que Deus usou poderosamente Daniel e os seus companheiros. A confissão de Cristo significa algo mais do que dar testemunho numa reunião de oração. Daniel é um exemplo para os crentes quanto ao significado de confessar a Cristo. Ele ocupava a responsável posição de primeiro-ministro no reino de Babilônia, e havia os que tinham inveja de Daniel entre os grandes homens da corte, os quais queriam encontrar alguma coisa contra Daniel para poderem acusá-lo perante o rei. Daniel era, porém, um estadista fiel e não podiam encontrar nenhum defeito em sua vida ou no seu caráter. Disseram, pois, estes homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Daniel 6:5. Queridos, Daniel vivia em íntima comunhão com Deus e ele obedecia os mandamentos de Deus. E quando foi proibido que qualquer pessoa na corte de Babilônia orasse a outro Deus, concordaram, portanto, em pedir que o rei fizesse um decreto de que ninguém, por espaço de 30 dias, poderia fazer alguma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, a não ser ao rei, e que, se alguém desobedecesse a este decreto, fosse lançado na cova dos leões. Será, porém, que Daniel deixou de orar porque esse decreto entraria em vigor? Não. Daniel não deixou de orar. Esse foi precisamente o tempo em que ele necessitava de mais oração. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas da banda de Jerusalém, 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Daniel 6:10. Daniel não procurou esconder sua lealdade a Deus. Ele não orou em seu coração, em silêncio, em pensamento, mas ele orou em voz alta, com janela aberta na direção de Jerusalém, fazia suas petições ao céu. Podemos saber que, se nossa vida está escondida com Cristo, em Deus, quando formos levados a julgamento por causa da nossa fé, Jesus estará conosco. Quando levados perante governantes e dignitários para responder por nossa fé, o Espírito do Senhor nos iluminará o entendimento, de modo que sejamos capazes de dar testemunho para a glória de Deus. E se formos chamados a sofrer por amor de Cristo, seremos capazes de ir para a prisão confiando nele, como uma criancinha confia em seus pais. Agora é o tempo de cultivar fé em Deus. Daniel é um exemplo para os jovens, Daniel é um exemplo para os adultos, para os idosos, Daniel é um exemplo para pessoas que ocupam posições de importância, de posições elevadas. Daniel propôs no seu coração servir a Deus e não deixou de orar, porque havia um decreto que proibia a oração. Ele continuou orando. Agora ele necessitava muito mais de oração do que antes. E ele foi encontrado orando ao Deus de Israel. E ele foi lançado na cova dos leões, mas Deus enviou os anjos fechando a boca dos leões. E Deus preservou a vida do seu servo Daniel. Os acusadores de Daniel foram então lançados na cova dos leões. Daniel foi tirado da cova dos leões e ali foram lançados os inimigos de Daniel. E todos eles foram devorados pelos leões, mas Daniel teve a sua vida preservada. Ele deu um fiel testemunho diante do rei.
Queridos, Deus quer que Daniel seja um exemplo de vida para os seus jovens e para as famílias, para todos os filhos de Deus nestes dias finais da história da terra. Perseguição, certamente vamos enfrentar, mas permaneça fiel a Jesus Cristo. Ele pode livrá-lo da cova dos leões. Ele pode livrar você da angústia, da perseguição, e que você seja um baluarte, que você seja um herói, uma heroína, possuídos pelo Espírito Santo. Que a nossa vida seja para a glória do Deus de Israel, o Santo de Israel. Que Deus te abençoe e que Jesus te dê a paz.